Bom dia, Gil. Bom dia a toda a equipe da Rádio Acústica. Sempre um prazer poder falar com vocês. De fato, esse tema foi o assunto da semana, né, Gil? Nós tivemos os noticiários praticamente tratando de manhã à noite sobre a questão da segurança nas escolas e, claro, sobre a violência ocorrida nessas últimas 2 semanas em escolas pelo Brasil inteiro. Eu participei de uma audiência pública muito grande no município de Tapes, nessa quarta-feira, muito grande mesmo, muito expressiva a participação da comunidade de Tapes, preocupada com o ocorrido, porque houve, né, a circulação de mensagens de um jovem que estaria, segundo informações coletadas, pensando em fazer uma atitude de violência semelhante a essa que nós vimos em Santa Catarina e outros lugares. E assim como em Camaquã, houve apreensão também de objetos inadequados em mochilas de alunos. Tudo realmente faz as pessoas pararem em determinado momento para refletir sobre o que está acontecendo. E esse sentimento que faz mães, pais se revezarem em porta de escola, participarem de audiências públicas, não é nenhum outro senão amor. Né? O que movimenta, o sentimento que movimenta o coração de todos nesse momento é o amor. O amor pelos seus filhos, pelos seus netos, afilhados, sobrinhos, né? Por essas pessoas que são as mais importantes das nossas vidas, os nossos filhos, né? As crianças das nossas vidas são as mais importantes de todas e nós não conseguimos relaxar quando podemos imaginar que elas estão sob risco, sob ameaça. Então, é compreensível toda essa movimentação. Mas as respostas precisam acontecer, né? Aqui no município de Tapes, onde estou agora, eu participei dessa audiência pública e o prefeito foi muito eficaz. Eu faço esse registro também de reconhecimento, de cumprimentos ao prefeito Luiz Carlos Garcês, porque diante do ocorrido ele tomou a iniciativa de contratar emergencialmente seguranças, né, porteiros, seguranças que estarão atuando em todas as escolas municipais, e vai implantar botões de pânico nas escolas municipais também, alarmes, vai implantar um canal também de atenção, de preparação aos professores para reações em caso de emergências, né, de ações críticas, e além disso se comprometeu com pais e mães de alunos de verificar a possibilidade da utilização de detectores de metais. Isso é o que a gente ouviu aqui em Tapes. Eu sei que outras cidades no Brasil também fizeram a mesma coisa. Só que tudo isso, embora importante, necessário, deve estar conectado com 2 outras situações da minha avaliação. A primeira é o resgate dos policiais, que são policiais aposentados, sim, brigadianos aposentados, para atuação nas escolas estaduais e, quem sabe, até mesmo no suporte nas escolas municipais através de convênio com as prefeituras. Nós temos um grupo muito grande de efetivo, né, de policiais aposentados que estão em idade ainda adequada para poder prestar serviços, né, de suporte às escolas, assim como eles prestam eventualmente em comarcas, né, no fórum, no judiciário, no Ministério Público. Então temos um grupo expressivo e precisamos pensar sim na possibilidade de parcerias. Inclusive, se for o caso, para as prefeituras remunerarem o Estado para ter esses policiais à sua disposição. Eu vejo, se a prefeitura pode hoje contratar um vigilante, por que não ela pode dar um suporte econômico, financeiro para a Secretaria Estadual de Segurança para contar com esses policiais já aposentados em até 5 anos pós-aposentadoria, né, que eles possam estar lá. A farda da Brigada Militar, Gil, ela é um sinônimo de respeito no nosso Estado. Quando se tem um brigadiano na escola, embora aposentado, nós temos respeito na porta das escolas. E não podemos ter medo disso. Eu, lamentavelmente, escuto algumas pessoas e vejo, principalmente nas redes sociais, comentários de algumas pessoas dizendo que não tem que ter policiais nas escolas, que isso intimida o aluno, que isso assusta. Por favor, né? A gente não pode ter medo do policial na escola, a gente tem que ter medo do traficante na porta da escola, a gente tem que ter medo do bandido chegar na escola. Policial é respeito, é segurança, a Brigada Militar tem muito valor para o nosso Estado e para a nossa gente. Então, precisamos, sim, fazer movimentos para que tenhamos convênios, parcerias, para que esses policiais atuem. E a outra questão, que talvez possa ser a mais importante de todas, Gil, é a participação da família na questão do cuidado das crianças.
O artigo 205 da Constituição diz que a educação é um direito de todos, mas é um dever do poder público e da família. Não está numa proporção maior ou menor de quem é a responsabilidade pela educação, se é do governo ou se é da família, se é do governo federal, estadual, municipal, né, o poder público ou se é da família. Estão na mesma dimensão, constitucionalizados. Educação é dever da família. E as famílias precisam ter, sim, o hábito ou resgatar o hábito de acompanhar seus filhos, né, as suas crianças e manter sob guarda. Eu estou falando contigo agora, Gil, usando um instrumento que é um telefone celular. Estou em vídeo aqui falando contigo, os ouvintes provavelmente estão assistindo essa nossa entrevista também pelo telefone celular. E aqui, nesse aparelho celular, nós temos um mundo à nossa disposição. Eu sou de uma época, quando eu era criança, que nós tínhamos uma televisão só em casa. E nós tínhamos horário para assistir os programas de TV, né, que era na manhã, onde tinha os programas infantis, e nesses programas infantis tinha o horário de cada desenho animado. Então, né, de cada seriado. A família sabia aonde eu estava buscando informação, entretenimento, sabia o horário e sabia o conteúdo, porque era público para a casa inteira. O acesso a livro e a informação eu tinha na biblioteca da minha escola tão somente. E esses livros me eram fornecidos por um professor que anotava lá na fichinha o que estava me entregando de conteúdo. Eu levava esse livro para casa e tinha data para entrega. Mais adiante, na minha adolescência, a gente conseguiu lá ter um videocassete, né? E para poder locar os filmes, tinha que ser através de um adulto. Era meu pai ou minha mãe que iam na locadora acessar. No final da minha adolescência, onde eu já tinha autonomia para fazer isso, inclusive para locar DVDs, eu tinha acesso a determinados filmes. Eu não podia chegar na locadora e locar o que eu quisesse, seja porque ali teria conteúdo de violência ou, daqui a pouco, conteúdo de sexo ou sexo explícito. Então isso não era disponível, tinha até um cantinho na locadora lá para poder chegar, né? Era assim a nossa vida. Não significa que nós não tivéssemos liberdade. Sempre tivemos liberdade. Mas liberdade sem responsabilidade, liberdade sem ordem, é libertinagem, é prejuízo. Hoje, Gil, infelizmente, né, muitos pais negligenciam o que está ao alcance dos filhos através desse aparelho que eu falo contigo, que é o telefone celular. Nesse aparelho estão todos os livros que podem estar disponíveis numa escola, mas tem todos os livros do mundo. Se eu entrar no Google agora e fizer uma pesquisa sobre um assunto de violência, de crime, de informação, o Google vai me dar acesso a todas essas informações. Se eu tentar entrar pelo YouTube e buscar conteúdo de violência, eu vou ter acesso a ele. Se eu tentar buscar conteúdo de sexo explícito, tem à disposição pelos nossos aparelhos. Fora isso, os grupos de convivência, né? A minha mãe sabia quem eram os meus amigos, sabia a hora que eu ia para o campo de futebol jogar uma partida com eles, ou que a gente ia sair de bicicleta para dar uma volta. Hoje, os grupos de amigos estão no WhatsApp da criançada, está lá no Facebook da criançada, no Instagram da criançada, está lá agora nessas outras redes sociais que são de uso dos mais jovens mesmo, que é o caso do TikTok, do Snapchat. Então, a gente muitas vezes não sabe exatamente com quem os nossos filhos estão convivendo, conversando, interagindo, porque o conteúdo que acontece ali é tão verdadeiro e sensível quanto aquele que a gente tinha no convívio de amigos da quadra, da rua, né? É preciso, necessariamente, é preciso que os pais olhem o conteúdo do que se passa no telefone dos seus filhos. É isso que tem que acontecer. Um policial, Gil, não pode revistar a mochila de um menor de idade. Isso é contra a lei. Ah, mas o menor de idade, a gente sabe que é um guri ruim e tal, que é um menino não sei o que e tal, tem que revistar, porque ele pode estar lá carregando uma faca. Não pode. Polícia não pode revistar menor de idade, é contra a lei. Não pode. Quem pode fazer a revista na mochila do seu filho é o pai, é a mãe. Assim como ele tem que acompanhar o celular, ele tem que abrir a mochila do filho ao final do dia para olhar o que está ali dentro e o que está saindo ali de dentro. Porque necessariamente
Às vezes um jovem que está portando um canivete, uma faca dentro da sua mochila, não é um assassino, não é um bandido. Pode ser que aquele jovem que está carregando o canivete na mochila seja um jovem que está sofrendo, angustiado, que pode estar sendo ameaçado por algum colega, por algum grupo de colegas, pode ser um jovem que está sofrendo bullying, pode ser um jovem que está sofrendo na convivência escolar. E se o pai não tiver, a mãe não tiver o zelo de acompanhar o que está acontecendo com o filho, essa aflição, essa dor, essa angústia só amplia. Grande parte do que aconteceu no Brasil, desses ataques em escolas, eram por jovens que não tinham acompanhamento do pai, da mãe, dos responsáveis, no que ele estava consumindo de informação no seu quarto, lá pelo telefone celular, na televisão ou pelo seu videogame. Né? Os pais não acompanham. Agora, porque o jogo é muito violento. O menor de idade não poderia estar jogando aquele jogo. Bom, então a responsabilidade é do pai. Qual é o jovem que pode hoje trabalhar aos 12 anos de idade, 11 anos de idade, para adquirir um Xbox, um PlayStation e comprar um jogo, muitas vezes, que custa R$600? Nenhum. Se esse videogame entrou numa casa, se esse jogo entrou numa casa, é porque o pai e a mãe permitiu. Então não se pode culpar os jogos. Tem que se culpar o pai e a mãe que entregou a esse jovem um conteúdo inadequado para a idade dele. Um conteúdo que ele ainda não tem discernimento para absorver todas as informações que passam por ali e capacidade cognitiva para entender que uma cena de ação, de violência como aquela é mera ilusão. Que o impacto que ele sente, a emoção, a euforia, muitas vezes, né, de ver um jogo onde ele atira, onde ele ataca, onde ele, sei lá, né, a gente sabe disso, e atira num zumbi, atira num monstro, aquela emoção, aquela sensação, muitas vezes, de prazer, ela não, no jovem menor de idade, ela às vezes não tem capacidade ainda para assimilar os efeitos, as emoções que isso passa. Então, os pais têm uma responsabilidade tão grande quanto os prefeitos têm. Bom, em oferecer segurança nas escolas, quanto os governadores e quanto o próprio governo federal. Não se pode culpar ou atribuir exclusivamente ao poder público. Isso é papel de todos. Artigo 205 da Constituição. Educação é dever do poder público, mas também é dever da família. Bom, concordo plenamente nessa questão que você fala, né, sobre todos nós termos as nossas responsabilidades pelas crianças e adolescentes. Acho que os pais muitas vezes acabam deixando de lado as suas responsabilidades e colocando tudo para cima das escolas, colocando tudo para cima das autoridades. Concordo plenamente nisso. Agora, quando a gente fala sobre tudo que aconteceu nesses últimos dias, a gente precisa destacar 2 pontos que eu considero bem importantes. O primeiro é a palavra mentira. As mentiras que foram divulgadas nas redes sociais, ou seja, aqui na cidade de Camaquã, e isso não sou eu que estou dizendo, isso são as autoridades aqui do município. Ontem, à tardinha, eu conversei com pessoas ligadas à segurança pública aqui do município e me disseram o seguinte: Gil, nesta semana não aconteceu nenhum fato com gravidade que pudesse trazer situação de risco para as crianças e adolescentes em Camaquã. Não aconteceu nada que pudesse trazer algum tipo de insegurança para a vida escolar desses alunos. O que se teve no início da semana foi um aluno que levou uma arma para dentro de uma escola, só que essa arma ela não estava municiada, ou seja, não tinha condições de efetuar nenhum disparo de arma de fogo, e segundo o próprio delegado regional numa entrevista que concedeu aqui na Acústica FM nesta semana, a arma não tinha condições de efetuar disparo. Uma arma completamente enferrujada, completamente sem condições de efetuar esse disparo. É errado levar uma arma mesmo nessas condições para a escola? Claro que é. Ninguém está defendendo o fato de um pai ter permitido que esse filho tenha levado esse armamento para a escola. Indiferente se ela está em condição de uso ou não, não deveria, não é escola, não é local para ter uma arma, tá? Só que eu estou fazendo esse comentário porque a pior coisa que aconteceu nesta semana aqui em Camaquã foram as fake news. Informações erradas, informações equivocadas. Tinham mães desesperadas que ligavam para a Rádio Acústica FM nessa semana perguntando se era verdade que tinham atacado a escola do filho dela. Olha, pessoas maldosas divulgaram nas redes sociais nesta semana que tinham 3 crianças mortas em um educandário de Camaquã.
uma informação completamente inverídica, nós aqui da Acústica FM toda hora ligando para as autoridades, só um pouquinho, o que está acontecendo aí na escola tal? O que está acontecendo no outro educandário? Absurdo. Que bom que isso não aconteceu, que bom que tudo isso era mentira. Agora, isso é crueldade. Você divulgar num grupo de WhatsApp a informação de que uma escola está sendo atacada, de que existem alunos esfaqueados dentro de uma escola. Isso é crueldade com os pais, isso é crueldade com as mães, com os responsáveis dessas crianças. Se criou um clima de pânico na cidade de Camaquã por conta das mentiras que foram divulgadas nas redes sociais. Isso sim precisa de uma grande punição. Essa pessoa que divulga uma informação cruel como essa nas redes sociais, ela merece ser punida. Ela merece ser responsabilizada por isso. Essas pessoas causaram pânico na cidade de Camaquã. Esse é um efeito viral que já aconteceu em outros lugares do mundo, aconteceu em outras cidades brasileiras, e a gente não tinha visto um efeito tão catastrófico como esse que aconteceu aqui na cidade de Camaquã. É a primeira vez que a gente vê. E detalhe, eu quero alertar todos os pais e a toda a nossa comunidade que esta é a primeira de muitas vezes que ainda virão. Porque infelizmente a gente ainda não está conseguindo conter esse efeito viral das informações falsas. E o que acontece? Essa pessoa maldosa que divulgou isso nas redes sociais, depois outras pessoas acabaram compartilhando aquilo ali como se fosse uma verdade. E aí a gente tem um ditado antigo que diz, né, de que uma grande mentira contada diversas vezes acaba se tornando uma grande verdade. E aí os pais não queriam acreditar na verdade que era que nada estava acontecendo. Então foi um efeito cascata, um efeito cruel que foi compartilhado nas redes sociais, principalmente nos grupos de WhatsApp. E eu faço questão de citar isso aqui no programa para que as pessoas estejam atentas, para que as pessoas não acreditem em tudo que recebem nos grupos de WhatsApp, que as pessoas buscam saber a veracidade dessas informações antes de compartilhar. Ontem, agora as pessoas até vão perceber bem do que eu estou falando. Foi compartilhada uma informação falsa com a foto de uma mulher em uma praça aqui na cidade de Camaquã, que aquela mulher estava dando balas envenenadas para crianças em Camaquã. Foi divulgado o rosto dessa mulher. Aí eu digo o seguinte, depois foi desmentido nas redes sociais. Era só uma brincadeira. Não era verdade. Mas até que isso viesse, muitas pessoas estão acreditando até hoje que essa mulher estava. E se essa mulher perde o emprego por conta disso? E se ela é agredida na rua por conta de uma mentira que foi compartilhada nas redes sociais? Assim, a gente sabe que é uma forma muito democrática as redes sociais, Facebook, o comentário, eu acho muito importante, eu leio os comentários que as pessoas colocam nas matérias. Agora, a gente tem que saber o limite, a gente tem que saber que existe responsabilidade e que as redes sociais não é um território sem lei, que as pessoas têm que ser penalizadas no momento em que compartilham essas informações. A gente perdeu agora o vídeo do Marcos Vinícius, agora ele volta para poder conversar com a gente. Então, eu preciso citar essa questão das fake news, tá? Que foi a pior... do pior dos efeitos desta insegurança pública nesta semana foram as fake news. Muitos pais acreditaram em informações falsas que aconteceram. E outro ponto que eu acho importante citar para o Marcos Vinícius também, claro que em meio a tudo isso, em meio a todo esse pânico, é difícil a gente achar pontos positivos. Mas a gente teve que a partir dessa discussão toda, nós começamos a fomentar a discussão sobre melhorar as condições de segurança nas escolas. Nós tivemos o município de Dom Feliciano dando exemplo nessa semana, ao anunciar que vai colocar portões eletrônicos em todas as escolas municipais, que vai colocar detectores de metais em todas as escolas municipais do município, já contratou e já estão funcionando seguranças particulares nessas escolas e o aprimoramento das câmeras que agora são espelhadas também na Secretaria de Educação. Arambaré também anunciou medidas, Cristal anunciou medidas, TAPES, agora como o próprio deputado falou, anunciou medidas, ou seja, será que se não tivesse acontecido tudo isso, a gente estaria discutindo essas melhorias nessas escolas? Gil, tua fala foi perfeita, cara. Eu assino embaixo de tudo que tu disse e só queria acrescentar uma coisa com relação a essa questão das mentiras, das fake news. Ontem eu participei de um debate em Gramado, durante a Gramado Summit, participei de um painel junto com a deputada Anne Ortiz, com o Sebastião Paixão, que é o presidente do Instituto Millennium, um painel que foi mediado pelo Paulo Ebel, advogado Paulo Ebel, bastante conhecido aí pela sua atuação também em defesa da liberdade. E eu reforço o que eu disse lá. Liberdade, começando lá, se a gente for lembrar pelo conceito grego de liberdade, só era livre de verdade, na visão dos gregos, quem tinha conhecimento, sabedoria para exercer a sua liberdade. No conceito
agora do século XVII, esse conceito do liberalismo de Locke, liberdade é dentro de um conceito de liberdade civil. Liberdade não é absoluta. Liberdade de expressão também não é algo absoluto, onde a gente pode simplesmente falar o que quiser, sem achar que nós não teremos consequência alguma. Na minha avaliação, nós já temos leis de sobra no país para punir, para responsabilizar quem faz calúnia, quem faz difamação, né, quem faz injúria. Acho que a gente não precisa de mais leis para isso. E acho, Gil, que a gente não pode aproveitar, né, como algumas pessoas, né, aqui no Brasil estão sugerindo que haja agora uma espécie de regulamentação nas redes sociais para derrubar os sites e as redes sociais onde tiver pessoas que façam o mau uso delas. Tu te lembra, há pouco tempo atrás, né, onde juízes de comarca estadual estavam demandando ao STJ a retirada do WhatsApp do ar, porque sabia que lá na cadeia tinha um bandido trocando mensagem com outro e combinando um assalto. Quantas vezes o WhatsApp foi derrubado entre 2005 e 2017? Quantas pessoas perderam a oportunidade de fazer seus negócios? O cara que trabalhava com teleentrega, o que prestava o serviço ali né, prestava um serviço de todos os tipos, né, via WhatsApp, hoje é uma ferramenta de trabalho, até que houve uma conscientização do judiciário e segurou o WhatsApp. E buscou uma outra forma de identificar as mensagens e penalizar. Agora está se falando em tirar o Facebook do ar, tirar o Twitter do ar, tirar o YouTube do ar toda vez que alguém espalhar mentira. Isso vai causar um caos. Por exemplo, eu estou falando contigo agora, aqui, eu sei que tem alguém nos assistindo pelo Facebook da Acústica. E sei que tem gente assistindo pelo YouTube da Acústica. Imagina o absurdo se essa regulamentação passar da maneira como se quer. As redes sociais devem exigir a certificação de quem entra. Não pode ser simplesmente um e-mail qualquer que tu cria ali com uma conta falsa, bota um nome falso e coloca. Não. Tem que vir acompanhado da tua identidade, da tua identificação. Tem que ser assim, né? E tem que ter, né, a responsabilidade de quem faz. Se um pai quiser fazer uma conta no TikTok para um filho usar, ou um filho quiser, menor de idade, usar, ele tem que ter o consentimento do pai. É tão simples fazer isso. Quem já abriu uma conta num banco digital sabe. Tu vai lá, tu tira uma foto da tua carteira de identidade e tu abre uma conta no Nubank, no PicPay, é tão fácil. Eu acho que tem caminhos para isso, né? E não dá para a gente tolerar de maneira nenhuma, como tu disse, né, esse uso inadequado das redes para espalhar mentira, para espalhar boatos. Isso é muito triste. Isso precisa ser realmente muito forte a responsabilização de quem fez. E se for menor de idade, bom, tem que responsabilizar, inclusive, os pais nessa história. Essa coisa aí que a gurizada gosta de falar agora, vamos trollar, vamos fazer uma trollagem, né? E aí espalha um áudio, ou inventa alguma coisa. Tem que ter um rigor muito forte e os pais têm que ser responsabilizados juntos se for menores de idade. E eu quero só acrescentar para finalizar aqui, Ju, com relação às medidas de segurança na escola. Acho ótimo que tenha sido feito, né? Acho ótimo que tenha sido feito. Lamento também que muito do que aconteceu está sendo feito motivado por tudo que se passou no Brasil, infelizmente, mas durante muito tempo, Gil, houve uma narrativa muito forte, né, de tentar afastar das escolas o rigor e a ordem. O professor, durante muito tempo nesse país, foi desencorajado a exercer a sua autoridade em sala de aula. Tem muito, inclusive, educador ou cientista político e social, né, que hoje orienta os professores a serem flexíveis, tolerantes, né, a ser bonzinho demais e deixar o aluno fazer o que quiser com ele. Há, inclusive, agora correntes no ensino que querem que o aluno não repita o ano, que ele tire a nota que bem entender e seja aprovado. Agora uma corrente aí também de ensino, de estudiosos do ensino, que se o aluno faltar até 40%, ele não vai ser reprovado. Se tiver 40% de reprovação e nota baixa, ele não é reprovado, ele passa. Que aluno que vai respeitar professor dessa maneira? Onde ele faz o que quer, bate no professor, né, chuta o professor, debocha do professor e nada acontece. E isso está errado. Se implantou uma narrativa nesse país
de que se pode humilhar um professor na sala de aula e que nada acontece. E lamentavelmente, né, se implantou uma narrativa dentro até mesmo das escolas, por muitos professores, por muitos profissionais, entre aspas, do ensino, vinculados a entidades, a ONGs, a sindicatos, que acham que isso é certo. Então, as escolas foram ficando desaparelhadas de instrumentos de segurança e de instrumentos de controle. Se tu disser agora há pouco, né, se dissesse agora há pouco tempo atrás que a gente teria que botar detector de metal em escola, ia certamente sair aí algum defensor dos direitos humanos dizendo que é um absurdo ter que botar detector na porta de escola. Se dissesse botar um brigadiano na porta da escola, mesmo que aposentado um brigadiano há poucos dias atrás, tinha gente aí nas redes sociais batendo fortemente. Projeto de escola cívico-militar foi demonizado nesse país, foi taxado como um projeto bolsonarista, porque tinha uma corrente política que defendia, sim, a possibilidade de ter um brigadiano na escola, instruindo a criançada, trazendo exemplo, botando respeito com a sua farda, fazendo a criançada cantar o hino nacional. Aliás, cantar o hino nacional foi demonizado há pouco tempo atrás. Bandeira do Brasil era algo feio de segurar na mão. Então, eu acho que tudo isso que está sendo feito agora, lamentavelmente, está sendo feito depois desses episódios tristes que a gente viu em Santa Catarina, em Goiás, em tantos outros estados, dessas ameaças que a gente viu, mas agora acho que a gente tem que acordar para a realidade. Pai e mãe é responsável, sim, por vistoriar, revistar a mochila do filho, olhar os cadernos. Pai tem dever, mãe tem dever. Pai e mãe tem dever de saber o que está acontecendo no WhatsApp do seu filho, no TikTok, no Snapchat ou em qualquer outro negócio. Pai tem dever, não é o direito, é o dever de pegar o celular na mão e bater uma geral ali para ver o que está acontecendo. Pai e mãe têm dever, assim como também o poder público tem o dever de cumprir a sua parte e botar lá segurança na escola, seja o nível de segurança que for. Se tem algo importante nas nossas vidas, são os nossos filhos e nós precisamos tratá-los com muito carinho e cuidado.